Pai do Senhor, como você está? Eu me encontro bem, graças a Deus. Estou trazendo um outro assunto, novidade, conteúdo bíblico, aprendizado novo. Vamos aprender? Hoje nós vamos estar estudando acerca do profeta Jonas. Por que Jonas não quis ir para Nínive? Qual era o motivo do medo de Jonas? Vamos aprender? Antes, vai aí, se inscreva no meu canal, ative as notificações, clica lá em todas as notificações no sininho e dê o seu joinha. Vamos aprender? Abra aí o livro do profeta Jonas, primeiro capítulo. Eu vou pegar a minha lupa para enxergar melhor. Vamos aprender? Diz assim, primeiro capítulo de Jonas: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui é Deus falando. E Jonas se levantou, mas não para ir para Nínive, para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, que era na parte mais baixa da cidade, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Vamos entender aqui um pouquinho? Eu não quero estar falando sobre o navio, sobre o que aconteceu no navio, o que Deus fez, né? Porque nós sabemos que toda aquela tempestade foi o Senhor que enviou. O Senhor envia uma tempestade, por quê? Porque Jonas, ele não vai para a direção que Deus tinha dado a ele, para clamar contra os ninivitas. Ele começa a fugir, ele paga a passagem, entra no barco, né, desce no barco, depois dorme no porão, vem aquela tempestade, aí ele confessa, né, qual era a missão dele. Eles jogam Jonas no mar, depois que joga no mar, cai dentro de um peixe, um grande peixe, e depois vai para o ventre do peixe, e ele vai se afundando a cada vez mais. Só que a pergunta é, por que tudo isso Jonas buscou para ele mesmo? Qual era a causa do medo de Jonas? O que fez Jonas não obedecer ao Senhor? Vamos continuar lendo o texto? Vamos lá. Então, Jonas capítulo 2 agora. Então, agora a gente viu que Deus tinha dado uma ordem para ele ir para Nínive. Era a direção dada por Deus no capítulo 1. Agora no capítulo 2, no versículo 7, versículo 7 não, com o versículo 10, a gente agora já sabe que ele está dentro do ventre de um grande peixe, que alguns associam à baleia. Quando chega no versículo 10, diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então ele vai, vomita, coloca para fora Jonas, e a partir do capítulo 3, a gente começa a observar que depois de tudo isso que ele passou em alta tempestade, numa tempestade em alto mar, ele agora vai fazer o que Deus mandou fazer. Capítulo 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Aqui a gente já está começando a descobrir qual era o motivo do medo de Jonas. Ele já tinha uma mensagem dada por Deus, direcionada para o povo ninivita. E prega contra ela a pregação que eu te disse. Desculpe. Levantou-se Jonas,
foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar, né? E pela cidade caminho de um dia. Ele foi andando e pregava e dizia. Agora, observe agora, a gente vai ver qual era a mensagem que Deus tinha dado para Jonas pregar. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Deus estava dando um prazo de 40 dias. Em 40 dias, terminados os 40 dias, Nínive ia ser destruída. Só que Deus agora envia Jonas para dar uma oportunidade deles não serem destruídos. Vamos continuar aqui. Versículo 5. Depois que Jonas prega que Deus tinha dado um prazo de 40 dias, que a cidade seria completamente destruída. Quando a gente fala cidade, a gente fala toda a população. Olha qual foi o retorno dos ninivitas à pregação de Jonas. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Olha que coisa interessante. Você sabia que Jonas já sabia disso? E aí o que acontece? Nós vamos chegar lá. Creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se pano de saco, desde o maior até ao menor. Então eles vão aceitar a mensagem, vão proclamar um jejum, os panos de saco representando quebrantamento, arrependimento, desde maioridade, o mais adulto, até o menor. Aí quando chega no versículo 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Aí agora o rei, ele vai fazer uma proclamação por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, e qual era essa proclamação? Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. O rei, ele recebe a mensagem de Jonas, ele começa agora a compreender que o Deus de Jonas, o qual tinha enviado Jonas até Nínive, era um Deus misericordioso, bondoso, piedoso. E aí eles colocam toda a cidade, por ordem do rei, um mandado de que nem homem nem nenhum animal iria beber água, iria comer, ou seja, eles iriam fazer um jejum para quebrantamento, arrependimento e receberem a misericórdia do Senhor. E quando chega no versículo 10, diz assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então até aqui a gente vai fazer esse amarrado e vai entender agora que a mensagem que Jonas tinha que levar era uma mensagem de arrependimento. Aí quando chega no capítulo 4, o texto vai dizer que ao invés de Jonas se alegrar, ele se entristece, ele fica desgostoso, ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E aí ele vai orar ao Senhor, no versículo 2 vai dizer, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que e te arrependes do mal. O próprio Jonas vai agora conversar com Deus, ficar desgostoso e vai falar, aí Senhor, foi por isso que eu não queria ir para Nínive, foi por isso que eu fui para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, piedoso, bondoso, compassivo, e eu sabia que o povo lá de Nínive, os ninivitas, eram homens maus, terríveis, macabros, ruins demais, tinham prazer na crueldade. E por Jonas saber da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, ele não queria
que os ninivitas recebessem a justiça de Deus, o perdão de Deus. Qual era a visão de Jonas? A visão de Jonas era: Deus, ele é perdoador, ele é misericordioso. E se os ninivitas se arrependerem, eles vão o quê? Terem a oportunidade de salvação. O que estava no coração de Jonas? Jonas, pelo povo ninivita ser um povo tão maléfico, tão terrível, ele queria que Deus fizesse justiça conforme as obras malignas deles. E não foi isso que Deus fez. Por quê? Se Deus é um Deus compassivo, o próprio Jonas diz no versículo 2 do capítulo 4, ele vai dizer: por isso me preveni, porque o Senhor iria perdoá-lo se ele se arrependesse, o Senhor iria perdoar, porque o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso, é longânimo, o Senhor é grande em benignidade e o Senhor se arrepende do mal. Então Jonas pensou assim: aí, Senhor, por isso que eu não queria ir. No coração de Jonas estava o quê? Eu não vou lá para Nínive não, vou pregar. Vá que eles se arrependam. Não, eles têm que pagar pela maldade deles. Eles têm que ir para o inferno por causa da maldade deles. Eu não vou pregar não, porque eu sei que se eu pregar, se eles se arrependerem, Deus vai perdoar, Deus vai salvar. Queridos, o que Deus quer nos ensinar com essa palavra? Deus quer nos ensinar que da mesma forma que esse sentimento estava no coração de Jonas, muitas vezes esse mesmo sentimento pode aflorar no nosso coração. De quê? De nós olharmos para uma pessoa e acharmos que aquela pessoa é tão má, tão cruel, tão terrível, que merece morrer, merece ser partido ao meio, merece ser explodido por dentro. Não que eu pense isso, mas esse sentimento, ele pode nos corroer, pode entrar no nosso coração por causa da maldade do outro. E a gente querer o quê? Que Deus faça com aquela pessoa o que a pessoa realmente, na nossa visão, merecia receber. Ninivitas, a nossa visão, eles que matavam, eram cruéis demais, matavam mulher grávida, matavam mulheres, crianças, eles eram bárbaros demais, eles eram terríveis demais. E aí o que Jonas queria? Jonas queria que Deus vingasse a maldade dos ninivitas. Mas não é o que Deus fez, não foi o que Deus fez. Por isso que Jonas falou assim: eu vou para Nínive não, porque eu vou pregar, Deus vai perdoar, e eu quero mais que eles paguem pelo que eles fazem e o que já fizeram também. Aí o que Deus faz? Manda uma tempestade, faz todo aquele movimento para ele cair exatamente em Nínive. Deus manda ele pregar. Deus não escondeu a maldade dos ninivitas. Deus mandou pregar contra ele e ainda disse que teriam só 40 dias. E dentro desse quebrantamento, desse arrependimento que foi sincero, Deus fez o quê? Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que estava proposto fazer sobre Nínive. Então, amados, Deus é misericordioso? Ele é perdoador? Ele é longânimo, tardio em irar-se? Sim. Se arrepende do mal? Sim. Então não sou eu, não é você, não somos nós que vamos dizer para Deus a forma dele agir na vida de uma pessoa. Por mais malvada que essa pessoa seja. Pode ser um terrorista, pode ser um estuprador, pode ser um pedófilo, pode ser um assassino, pode ser a pessoa mais terrível. Mas se Deus falar, pregue, e se ele se arrepender, Deus vai perdoar, Deus vai salvar, vai se tornar parte da família de Deus, vai se tornar o meu irmão, o teu irmão, vai para as mansões celestiais. E exatamente o que Jonas não queria fazer, porque Jonas queria ver eles pagarem pelas maldades deles. Mas Deus queria salvar, quis salvar a cidade, o povo ninivita, e usou quem? O profeta Jonas. Então, amados, não olhe
para o que a pessoa está fazendo. Ah, ela está fazendo maldade. Olhe como uma pessoa que foi o alvo do sangue de Jesus. Jesus morreu, derramou sangue por essa pessoa. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo está incluído a pior classe de pessoas que muitas vezes eu e você queremos dizer, não tem mais jeito, não, nem prega, sabe, ela merece a morte, é o inferno, não. Deus está dizendo, anuncie o plano da salvação, se tiver quebrantamento, se tiver arrependimento, terá salvação e vida eterna. Por isso que Jonas fugiu. Então qual era o medo de Jonas de ir para Nínive? O medo de Jonas não era nem o medo dos ninivitas, porque ele sabia que Deus estava garantindo ele ir até Nínive. Mas ele ficava com o pé atrás, eles vão se converter e eles não merecem a salvação. Não, eu não vou pregar a mensagem de um Deus bondoso, piedoso, misericordioso, compassivo, não. Então o medo dele era exatamente o quê? De que os ninivitas se arrependessem. E foi exatamente o que aconteceu. Os ninivitas se arrependeram. Então, pregue para aquela pessoa que você acha que é pior da sociedade. Pode pregar. Anuncie o plano da salvação. Anuncie a vida eterna. Anuncie que há esperança para ele. Porque se tiver arrependimento, terá vida eterna. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que palavra gloriosa. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva no meu canal. Ative as notificações. E dê o seu like. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Amém.